Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. É a liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 6 de junho de 2021, domingo, 10ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Nós temos no rito da celebração o Glória eu creio, prefácio próprio, segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. O Senhor é minha luz e salvação, a quem poderei eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida, perante quem tremerei? Meus opressores inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Salmo 26, versículo 1. Oração do dia. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 15. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 130, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º AB, 4º C ao 6º, 7º ao 8º, refrão é o versículo 7º. No Senhor toda graça e redenção. Repitamos: no Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Repitamos: no Senhor toda graça e redenção.
Segunda leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 13 ao 1º do capítulo 5. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu da terra, levantado, atrairei todos a mim mesmo. João 12, versículo 31. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 20 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos
Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Uma casa dividida, Marcos capítulo 3, versículos do 20 ao 35. Vamos à reflexão, porque é muito importante fazermos esta interpretação, porque muitas vezes não entendemos muito bem o que nos foi dito na liturgia da palavra. Então é importante termos uma interpretação de alguém que sabe nos falar sobre o assunto. Os generais romanos tinham um lema: dividir para imperar. Eles sabiam que um grupo social unido e coeso dificilmente seria vencido. Por isso, tratavam de provocar divisões no adversário para enfraquecê-lo. A falta de unidade e coesão solapa progressivamente todo o edifício social. Também Jesus de Nazaré conhecia essa realidade. Via seu povo dividido em grupos religiosos irreconciliáveis, como fariseus e saduceus, partidos opostos, oposição aos romanos, e colaboracionistas, como os publicanos. Ele sabia que a divisão mina a sociedade, racha as famílias, corrói as comunidades. É bem claro o princípio lembrado neste evangelho: uma casa dividida não tem futuro. Se os que moram na mesma casa não reúnem suas forças, acabarão arruinados. Qualquer grupo humano, famílias, equipes de trabalho, empresas, comunidades e institutos religiosos, estão sujeitos a esta mesma lei. As congregações possuem seu carisma de fundação como princípio unificador. As empresas adotam seus objetivos materiais como traço de união. A família precisa viver o amor como a ponte que a todos aproxima, como a argamassa que reúne as pedras da sua construção. Mesmo em assunto de menor importância, como o futebol, o senso coletivo deve prevalecer sobre as firulas e as vaidades individuais. Tanto que os norte-americanos chamam esse esporte de soccer, acentuando seu lado social, de interação e cooperação. A equipe treina em conjunto, dorme na mesma concentração e, natural, disputa a partida ao mesmo tempo, vestido a mesma camisa. Se vencem, todos comemoram. Se perdem, todos se sentem humilhados. Neste evangelho, os adversários de Jesus apostam em um absurdo. Jesus estaria expulsando demônios não pelo poder de Deus, mas pela potência do próprio demônio. Jesus repele esta autêntica blasfêmia com a simples lembrança dos efeitos destrutivos da divisão interna. Chega ao extremo de lembrar que não existe perdão para aquele que atribui ao demônio as manifestações do Espírito Divino. Nós somos herdeiros da fé apostólica. Assim como os atletas de uma equipe de revezamento, recebemos das gerações anteriores um bastão. Um bastão, que é o depósito da fé, e não podemos deixar que ele caia no esquecimento. Os mistérios da fé apostólica, repetimos no símbolo, o creio, em cada Eucaristia, são o eixo de nossa unidade. Todo desvio dessa herança acaba por gerar a fratura e a discórdia, gerando facções e partidos. O que posso fazer para estreitar os laços de minha família?
Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ó, como é bom e agradável, irmãos unidos, viverem juntos. Salmo 133, versículo 1. Bem, agora vamos ao santo do dia. Eu quero dizer a vocês que podem usar à vontade os vídeos, os textos que estão nos meus endereços eletrônicos. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Usem à vontade para evangelizar, usem livremente essas imagens, esses textos, porque foi Jesus quem mandou: ide a todo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Bem, o texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Dia 6 de junho, dia de São Norberto. Norberto nasceu por volta de 1080 na Alemanha. Filho mais novo de uma família da nobreza, podia escolher entre a carreira militar e a religiosa. Norberto escolheu a vida religiosa, mas vivia despreocupado e numa vida de luxo e festas constantes. Um dia foi atingido por um raio enquanto cavalgava no bosque. Quando o jovem nobre despertou do desmaio, ouviu uma voz que lhe dizia para abandonar a vida mundana e praticar a virtude. A partir daquele instante, abandonou a família, os amigos, as posses e a vida dos prazeres. Largou tudo. Passou a percorrer na solidão, com os pés descalços e roupa de penitente, os caminhos da Alemanha, Bélgica e França. Talvez envergonhado pelo passado, empreendeu a luta por reformas na igreja, visando acabar com os privilégios dos nobres no interior do cristianismo. Fundou a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses, conhecidos como monges brancos por causa da cor do hábito. Então, ele fundou a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses, popularmente conhecidos como monges brancos, já que usam hábitos da cor branca. Em 1126 foi nomeado arcebispo de Magdeburgo e escolhido pelo conselheiro espiritual do rei. Norberto morreu no dia 6 de junho de 1134. Reflexão. Vamos a uma pequena reflexão. São Norberto é considerado um dos maiores reformadores eclesiásticos do século XII. Atualmente existem milhares de monges da Ordem de São Norberto em vários mosteiros, encontrados em muitos países de todos os continentes, inclusive no Brasil. A vida monástica testemunha no mundo que vale a pena dedicar-se totalmente a Cristo pelo trabalho e oração. Rezemos hoje por todos os monges do mundo, de modo especial pelos premonstratenses. Oração, rezemos. Ó Deus, que fizestes de São Norberto fiel ministro da vossa Igreja, pela oração e zelo pastoral, concedei-nos, por suas preces e méritos, alcançar um dia, com a vossa graça, a realização de tudo que nos ensinou por palavras e exemplos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Norberto, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, todo-poderoso, Deus do impossível. Peça e receberá se for para o seu bem. E agora eu clamo, Maranata, como dizem nossos irmãos separados, protestantes e evangélicos. Eles falam Maranata com a tônica na penúltima sílaba. Nós católicos falamos Maranatá com a tônica na última sílaba. Não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É um termo da
do idioma de Jesus, aliás, do dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, ou Maranata. Vem, Senhor, Senhor, vem. Isto porque um dia Jesus vai voltar e vai nos julgar. E nós temos que ter fé, esperança e amor para que sejamos introduzidos no paraíso eterno. Eu quero. Você quer? Eu quero entrar no paraíso eterno, onde haverá felicidade em plenitude. Viveremos para sempre, louvando a Deus. Que bonito, hein? Não sabemos nem dizer como será, nossa mente não abarca essa situação na felicidade em plenitude, no paraíso eterno. Não temos condição de pensar como será. A gente faz algumas conjecturas. Eu só sei dizer que será wonderful. E como disse São Paulo apóstolo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs.